Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol do sabadão, dia 10 de maio. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta vinheta! Time, sabadão, aquela grade do jeito que a gente gosta e claro que eu separei o melhor pra vocês. Então, se puder, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além das análises, eu também deixo um bilhete e uma bingueta pra vocês. Tá combinado? Let's bora! Vamos lá, começando às 10h30 da matina lá na Alemanha, Bundesliga, jogo entre Bochum e Mainz. Time, é o seguinte, o Mainz vem na 7ª colocação, 48 pontos. Ele briga aqui, ó, por vaga de competição europeia. O Bochum é o último colocado, lanterninha praticamente já caiu. Vamos dar uma olhadinha na race. O Bochum em casa perdeu 3, empatou uma, ganhou outra, mercado de gols eu gosto. O Mainz jogando fora, perdeu 3, ganhou 2. Mercado de gols também muito forte. Vamos lá. Primeira alternativa aqui, mercado de gols. Vamos ver se a gente tem odd. Mais de 1,5 gol, 1,20 para uma dupla pode ser interessante. Correndo um pouco mais de risco, ambas marcam 1,50. Para mercado de resultados, como o Bochum praticamente está rebaixado e o Mainz ainda briga por alguma coisa, e a gente tem odd aqui de 2,30, aqui eu penso em dupla hipótese Mainz. A equipe do Mainz jogando fora de casa só não pode perder. Fechou? Time, mais uma partida que eu separei na Alemanha, às 10h30, Werder Bremen versus Leipzig. O que eu tenho aqui? Primeiro, tabela de classificação. O Leipzig, 6º colocado, e o Bremen na 8ª colocação. Ambas as equipes brigando por vaga de competição europeia. Bundesliga geralmente é um campeonato bom para se operar em gols. E quando a gente olha o histórico, 1-1, 2-1, aqui um 0-0, 4-1, 3-0. Geralmente jogos com gols. Vamos ver se a gente tem odd. Mais de 1,5 gol, 1,18 para complementar bilhete. Correndo um pouco mais de risco, ambas marcam 1,46. É uma odd baixa, mas a probabilidade de gols aqui é alta. Jogador para finalização e chute a gol pelo lado do Leipzig, Sesco. Fechou? E vamos lá, 10h30 ainda na Alemanha, jogo do Rostenkiel contra o Freiburg. Time, é o seguinte, o Freiburg vem na 4ª colocação, briga aqui por vaga de Champions, tá legal? O Rostenkiel é o vice-lanterna. Matematicamente, ainda dá para se livrar aqui de rebaixamento, mas tá difícil. É um jogo meio que do desespero para o time da casa. Quando a gente dá uma olhadinha na race, o Rostenkiel oscila bastante e mercado de gols vem muito forte. O Freiburg jogando fora com muita regularidade. Então o que eu vejo aqui? Vamos lá. Para mercado de resultados, a odd do Freiburg 2,10. Dupla hipótese Freiburg. O Freiburg jogando fora só não pode perder. O time da casa vai para um jogo mais ou menos que do tudo ou nada, tá certo? Então o mercado de gols aqui também pode ser interessante. Mais de 1,5 gol, 1,17 para complementar bilhete. Ambas marcam 1,50. Fechou? E vamos lá, 11 da matina na Escócia, jogo do Celtic contra o Hibernian. Time, o Celtic na Escócia é um time extremamente dominante. Jogando em casa é favorito. Qual que é a odd do Celtic? 1,30. Talvez aqui para um bilhete duplo. Vitória do Celtic. Mercado de gols também vem muito forte. Mais de 1,5 gol, 1,16 para complementar bilhete. Quando a gente puxa a race do Celtic em casa, é uma equipe bem agressiva que geralmente produz jogos com muitos gols. E olha o histórico. 2-0, 3-0, 3-1, 4-1, 3-0. Vitória do Celtic, jogo para mais de 1,5 gol. Final do primeiro tempo, jogo 0-0 ou Celtic perdendo, fique esperto para trabalhar canto asiático, canto limite. Fechou? E vamos lá, 11 da manhã, Inglaterra, Premier League, jogo do Southampton contra o Manchester City. Time, o City vem na 3ª colocação, briga por vaga de Champions. O Southampton já está rebaixado. Southampton joga para cumprir tabela. Para mercado de resultados não tem o que inventar. Mesmo fora de casa,
o City é bem favorito e deve vencer. Odd baixa de 1,20. Odd aqui para montar num bilhete duplo. Vitória do City. Outro mercado que a gente pode trabalhar é mercado de finalização e escanteio a favor do City no primeiro tempo. Mesmo jogando fora de casa, eu acredito que o City tenha mais posse de bola e faça mais pressão. Se o gol não sai, vão sair as finalizações e também escanteios. Por exemplo, mais de 5,5 finalizações City no primeiro tempo, mais de 0, mais de um escanteio City no primeiro tempo. Também gosto. Deixa eu mostrar para vocês probabilidades e depois a gente fala um pouquinho de jogadores. Fechou? E vamos lá, probabilidades aqui para Southampton e City. Jogo para mais de um gol e meio, 80%. Mais de um gol e meio é tendência para a partida. Escanteio, Southampton, média de 2,8, City 4,6. Mesmo fora de casa, dá para pensar aqui numa race 3 cantos a favor do City. O City fazendo 3 escanteios primeiro que a equipe do Southampton. Final do primeiro tempo, o City na pressão e o gol ainda não saiu, canto asiático, canto limite, também pode ser uma boa pedida. Cartões, Southampton 1,5, City 1,4, Juizão 3,3. Pré-live, jogo para poucos cartões. Jogadores na tela. Time, vamos lá, prováveis escalações aqui para Southampton e Manchester City. Provável escalação. A escalação oficial a gente só vai ter 1 hora antes da partida. Vamos lá. Se o City vier com essa formação, fica muito interessante para trabalhar em escanteio. O Doku pelo lado esquerdo e o Savinho pelo lado direito. São dois jogadores que geralmente vão para a linha de fundo. E aí, cruza e de repente sai o escanteio porque a bola bate no zagueiro, tá legal? Então se vier nessa formação, fique esperto para trabalhar em escanteio. Pelo lado do City, para finalização, chute a gol, De Bruyne e Omar Marmoush são bons nomes. E o zagueirão artilheiro, Guavardiol, uma finalização para ele eu também gosto. Pelo lado do Southampton, quem pode surpreender é o Matheus Fernandes. De repente, para uma finalização, um desarme, Matheus Fernandes eu também gosto. Fechou? E vamos lá, às 11 da manhã, separei aqui essa partida na Inglaterra Premier League entre Wolverhampton e Brighton. Time pré-live é jogo para gols, tá? O Wolverhampton, dos 5 últimos jogos em casa, 3-0, 4-2, 1-0 que sai um pouquinho, 1-1, 2-1. E o Brighton jogando fora, 4-2, 2-1, 2-2, 1-1, 4-0. As duas equipes vêm numa tendência over gols. Vamos dar uma olhadinha aqui nas odds. Mais de um gol e meio, odd de 1,25 para uma dupla, eu acho interessante. E correndo um pouco mais de risco, ambas marcam 1,60. Um jogador aqui para a gente trabalhar em mercado de finalização e chute a gol. Pelo lado do Wolverhampton, o atacante Matheus Cunha. Fechou? Time, apenas para complementar aqui o nosso estudo. Vamos lá. Tabela de probabilidades entre Wolverhampton e Brighton. Jogo para mais de um gol e meio, 90%. Mais de 2 gols e meio, 70%. Pré-live é jogo bom para gols, tá? Gol no primeiro tempo, 85%. Primeiro tempo em alta intensidade, over meio gol HT. Escanteios, Wolverhampton média de 4, Brighton 5. Cartões, Wolverhampton 1,6, Brighton 2,5, Juizão 4,6. Um cartãozinho aí para cada equipe. Fechou? Time, e como eu falei do Matheus Cunha, atacante do Wolverhampton, eu trouxe ele na tela aqui para vocês, jogando Premier League em casa, que é o cenário da partida. Mercado de finalização, baita regularidade do Matheus Cunha, pelo menos 2 finalizações aí por partida. E chute no gol, ele também vem com bastante regularidade. Se a gente olhar os jogos que ele esteve em campo, né, um chute no gol geralmente acontece. Fechou? E vamos lá, 13 horas na Itália, jogo da Lazio contra a Juventus. Time, é jogo importantíssimo. A Juve na 4ª colocação, 63 pontos. A Lazio na 6ª posição também tem 63. E as duas equipes, ó, brigando diretamente aqui por vaga de Champions League, tá legal? Quando a gente olha o histórico desse confronto, geralmente jogos com gols. 2-1, 1-0 que sai um pouquinho, 2-1, 2-0, 1-1. Pré-live, mais de um gol e meio, eu gosto. Qual que é a odd? Mais de um gol e meio, 1,40. É uma boa odd para uma dupla. Ou, deixa o jogo começar. 10, 15 minutos do primeiro tempo. Se o gol não saiu, a odd vai subir. Partida em alta intensidade,
você opera esse mais de 1,5 gol com uma odd de 1,60 para cima. Tá beleza? Probabilidades na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Lazio e Juventus. Jogo para mais de 1,5 gol, 80%. Mercado de escanteios, Lazio 8,2. A Lazio com uma boa média de escanteios em casa. A Juve jogando fora 3,7. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na Race 3 cantos da Lazio. A Lazio em casa, ela ganha 80% das vezes a Race 3 cantos. A Juve jogando fora, ela perde em 60% das vezes a Race 3 cantos. Como a Lazio vai jogar em casa e tem um número expressivo aqui de escanteios, Race 3 cantos a favor da Lazio. A Lazio fazendo 3 escanteios primeiro que a Juventus. Cartões. Juizão 3,9, Lazio 1,8, Juve 1,8. É um jogo extremamente importante. Pelo menos um cartão para cada equipe. E vamos lá, 13 horas na Turquia, jogo do Trabzonspor contra o Galatasaray. Time, nesse momento, o Galatasaray tem 8 pontos de vantagem para o Fenerbahçe, que é o segundo colocado. Ou seja, o título está muito bem encaminhado para o Galatasaray. O Fenerbahçe vai jogar na sexta-feira. Momento que eu gravo esse vídeo, agora são 8h30 da manhã, o Fenerbahçe ainda não jogou. Se o Fenerbahçe vencer a partida, ele pula para 78 e aí ele reaproxima. Se de repente o Fenerbahçe perder ou empatar, o Galatasaray entra muito tranquilo para jogar contra o Trabzonspor, tá legal? Quando a gente olha a race do Trabzonspor, é uma race interessante aqui nas últimas partidas. O Galatasaray fora também vem muito bem. Vamos lá. Se o Fenerbahçe empatar ou perder, eu não vou buscar mercado de resultados a favor do Galatasaray. Porque, como eu falei, o Galatasaray tem uma folga na pontuação e aí pode entrar um pouco mais relaxado contra uma equipe que vem bem. Agora, se o Fenerbahçe vencer a partida da sexta-feira, ele reaproxima. E aí o Galatasaray não vai poder dar bobeira. Então, para mercado de resultados, fique esperto aí nessas variantes que podem acontecer, tá beleza? Para essa partida, batendo o olho nas duas equipes, mercado de gols vem muito forte e no histórico 5-1, um 0-0 que sai um pouquinho, 2-2, 2-0, 1-1. Aqui é jogo para mais de 1,5 gol e ambas marcam. Fechou? Time, às 13h30 na Bundesliga, o feitiço foi quebrado, Harry Kane conseguiu o primeiro título na carreira. Bayern de Munique é campeão da temporada, tá legal? Esse jogo pré-live eu não vou fazer absolutamente nada, como eu falei, o Bayern de Munique é campeão, Harry Kane consegue o primeiro título na carreira, é um jogo festivo. Para quem quiser fazer alguma coisa, deixa para operar ao vivo ou só aproveita a partida. Fechou? E vamos lá, 13h30 na Espanha, La Liga, jogo do Girona contra o Villarreal. Time, é o seguinte, o Villa briga por vaga de Champions. O Girona, na 15ª colocação, 38 pontos. O Las Palmas, dentro de zona de rebaixamento, 32. O Girona vai brigar aí por mais alguns pontos para não correr mais risco de rebaixamento na temporada, tá legal? Vamos dar uma olhadinha na race. O Girona em casa oscilando bastante, o Villa jogando fora também é uma equipe que oscila. Só que no histórico, geralmente o Villa se dá melhor. 1-0, 2-1, 1-0, 3-0, 1-0. O Girona é freguês do Villa, mesmo o Girona jogando em casa. Qual que é a odd do Villarreal? Vamos lá. 2,10, 2,18. Brigando por vaga de Champions, para mercado de resultados, dupla hipótese Villarreal. O Villa só não pode perder. Fechou? Time, só complementando aqui a análise entre Girona e Villarreal, jogo para mais de 1,5 gol, 75%. Escanteios, Girona 6,4, Villa 4,6. Cartões, Juizão 3,8, Girona 1,7, Villarreal 2,4. Fechou? Time, e para fechar aqui essa análise, tem um jogador do Girona que pode ser interessante para desarmes e também faltas. Vamos lá, o Herrera. Se a gente pega o Girona jogando La Liga em casa, que é o cenário da partida, mercado de desarmes, ele tem boa regularidade e também para cometer faltas, é um jogador que geralmente faz uma falta por jogo. Então, desarmes e faltas, Herrera, jogador do Girona, também pode ser bacana.
E vamos lá, 13h30 ainda na Espanha, La Liga, jogo do Mallorca contra o Valladolid. Time, é o seguinte, o Mallorca na 10ª colocação tem 44 pontos. Ele briga por vaga de competição europeia. O Valladolid já está rebaixado. Olha a race do Valladolid jogando como visitante. Dos 10 últimos jogos, perdeu todas as partidas. O Mallorca joga em casa e briga por vaga. Qual que é a odd do Mallorca? 1,34, 1,30. Vitória do Mallorca, pega essa odd e faz um bilhete duplo. Fechou? 13h30 na Inglaterra, Premier League, jogo do Bournemouth contra o Aston Villa. Tabela de classificação, o Aston Villa é o 7º colocado, 60 pontos. Time, pro Aston Villa, dá até pra sonhar ainda, ó, com vaga de Champions, tá bom? O Bournemouth na 8ª colocação tem 53. Matematicamente ainda dá pra sonhar com vaga aqui de competição europeia, mas pro Bournemouth tá um pouquinho mais difícil. O que eu quero trabalhar aqui com vocês? Pré-live e mercado de gols. O Bournemouth em casa, extremamente over. O Aston Villa fora, também uma equipe over gols. E olha o histórico. 2-2, 2-0, 2-1, 1-0. Mais de um gol e meio tá pagando quanto? Vamos lá. 1,20 para uma dupla ou para complementar bilhete eu gosto. Correndo um pouco mais de risco, ambas marcam 1,50. Probabilidades na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Bournemouth e Aston Villa. Jogo para mais de um gol e meio, 85%. Gol no primeiro tempo, 80%. Primeiro tempo em alta intensidade, over meio gol HT. Escanteios, Bournemouth, 5.3, Aston Villa, 5.9. Cartões, Juizão, 4.3, Bournemouth, 2.4, Aston Villa, 1.5, um cartão para cada equipe. E vamos lá, 14 horas em Portugal, jogaço. Benfica e Sporting. Por que jogaço? O Sporting e o Benfica lideram a competição com 78 pontos. Time, isso aqui pode ser uma final antecipada para ver quem será o campeão, tá legal? O que eu quero trabalhar aqui com vocês? Vamos lá. O Benfica em casa, extremamente over. O Sporting fora, também uma equipe extremamente over goals. Mercado de resultados, pré-live, eu tô fora. Eu acho um jogo muito equilibrado. Agora, no histórico do confronto, com jogos na casa do Benfica, é gol pra tudo que é lado. Se liga. 2-2, 2-1, 2-2, 2-1, 3-1, 4-3, 2-1, 5-0, 2-1, 1-1. Isso até 2018. Vamos puxar mais um pouco. 1-1, 2-1, 3-0, 1-0. Achei 1-0, um resultado under em 2015. E aqui, ó, jogo de Supercopa, tá? E depois 2014, 1-1. Ou seja, esse confronto, esse jogo, ele cheira, ele fede a gols, tá legal? Vamos dar uma olhadinha nas odds. Mais de um gol e meio, odd de 1,22 para a duplinha. Acho interessante. Correndo um pouco mais de risco, ambas marcam 1,57. Time, aqui a gente tem um jogo de extrema importância. O juiz, ele não tem uma média alta de cartões. A média do juiz é 2,5. Só que em virtude da importância, pelo menos um cartão para cada equipe. Tá legal? Jogadores aqui para finalização e chute a gol. Pelo lado do Benfica, Pavlidis, e pelo lado do Sporting, Gyökeres. Fechou? E vamos lá, 16 horas, Espanha, La Liga, jogo do Atlético de Madrid contra o Real Sociedad. Tabela de classificação. O Atlético de Madrid tem 67 pontos. Já tá tranquilo aqui para a vaguinha de Champions. Para ser campeão, não dá mais. Já o Real Sociedad, na 11ª colocação com 43 pontos, ainda briga por vaga aqui de competição europeia. Time, pré-live é um jogo mais importante pro Real Sociedad, tá legal? Atlético de Madrid joga em casa e já tem a vaguinha aí de Champions League debaixo do braço. O que eu quero trabalhar com vocês? Vamos lá. Olhando o histórico do confronto, geralmente placares apertados. 2-1, 0-0, 2-1, 2-2, 2-1. Quando o Atlético de Madrid ganha geralmente por um gol de diferença. Por que eu tô falando isso? Odds. Atlético de Madrid 1,70, Real Sociedad 5,30. Como o jogo, entre aspas, vale muito mais para a equipe do Real Sociedad e a gente tem uma odd aqui de 5,30, handicap asiático mais 2, Real Sociedad, eu gosto. O que significa isso? Se a equipe do Real Sociedad perder por um gol de diferença, empatar ou vencer, é green na operação. Perdeu por 2 gols de diferença, a gente tem o reembolso.
A gente só toma um head aqui se o Real Sociedad perder por 3 ou mais gols de diferença. Pré-live, eu acho difícil. Handicap asiático mais 2, Real Sociedad. Para quem está começando, toma cuidado com os handicaps. Handicap asiático é uma coisa, handicap europeu é outra coisa. O único que tem reembolso é o handicap asiático. Fechou? E vamos lá, 16 horas, França Ligue 1, jogo do Brest contra o Lille. Classificação, o Lille vem na 5ª posição, briga aqui até por vaga de Champions League. O Brest é o 9º colocado, 47. Para a competição europeia, está muito distante. O jogo vale muito mais para a equipe do Lille. Mesmo jogando fora de casa, com odd aqui de 1,78, dupla hipótese Lille, Lille empate anula. Se a gente olhar a race do Lille jogando fora e o Brest em casa, também dá pra gente pensar aqui num confronto para mais de 1,5 gol. Mais de 1,5 gol, 1,27 para duplinha, eu gosto. Fechou? Time aí, vamos lá, apenas para complementar aqui o estudo entre Brest e Lille. Jogo para mais de 1,5 gol, 85%. Escanteios, Brest 5,6, Lille 3,7. Cartões, Juizão 3,3, média baixa, Brest 1,3, Lille 2. Time, jogo aqui para poucos cartões, tá? Mais uma partida bacana na França Ligue 1, às 16 horas, Le Havre versus Olympique de Marseille. O Olympique briga por vaga de Champions, o Le Havre briga para não cair. Jogo importantíssimo para as duas equipes. O Le Havre em casa é uma equipe extremamente overgoals, mais de 1,5 gol e ambas marcam muito forte. Mercado de resultados oscila muito. O Marseille jogando fora para gols eu gosto, para mercado de resultados a race é feia. 4 derrotas, 1 empate. Histórico do confronto, 2-1, 1-0, 3-1, 4-1, 0-0. Pré-live, pelas races apresentadas e também é um jogo que as duas equipes precisam aqui de um bom resultado, eu acho que mercado de gols pode ser mais interessante. Mais de 1,5 gol, 1,19 para duplinha ou para complementar, ambas marcam odd de 1,70. Fechou? Time, tabela de probabilidades para a gente complementar o estudo aqui. Le Havre e Olympique de Marseille. Jogo para mais de 1,5 gol, 90%. Gol no primeiro tempo, 85%. Primeiro tempo em alta intensidade, over 1.000 gol HT. Escanteios, Le Havre, 4 de média, Olympique 7.4. O Olympique jogando como visitante tem uma boa média de escanteios. Cartões, Juiz 3.6, Le Havre 1.4, Olympique 1.1. Novamente, jogo para poucos cartões. E vamos lá, ainda na França, Ligue 1, 16 horas, jogo do Mônaco contra o Lyon. Time, é o campeonato francês. Tirando o Paris Saint-Germain, que já é campeão, o restante tá bom pra caramba a disputa aqui, tá? Se vocês olharem, o Olympique de Marseille, que nesse momento tá dentro de vaga de Champions, tem 59. Mas olha isso, o Mônaco tem 58, Nice 57, Lille 57, Strasbourg 57, o Lyon 54. Tá todo mundo vivo aqui, ó, pra brigar por vaga de Champions League, tá legal? E nesse confronto entre Mônaco e Lyon, a gente tem as duas equipes brigando exatamente por vaga na competição do ano que vem, na orelhuda, na próxima temporada. Vamos dar uma olhadinha nas races. Mônaco em casa é uma equipe overgoals, vem bem jogando em casa. O Lyon oscila, mercado de gols eu gosto bastante. Pré-live aqui eu prefiro o mercado de gols, tá? Vamos dar uma olhadinha se a gente tem odd. Mais de 1,5 gol, 1,14, odd baixa. Talvez aqui, time, aquela entrada que muitas casas disponibilizam. Mais de 2,5 gols ou ambas marcam. Se sair uma coisa ou outra, já deu certo. Mais de 2,5 gols ou ambas marcam. Fechou? E vamos lá, 16 horas, mais uma partida na França Ligue 1 entre Rennes e Nice. Vamos lá. O Nice na 4ª colocação, briga por vaga de Champions. O Rennes na 11ª colocação, nesse momento, não briga por nada. Time, races das equipes. Rennes em casa, oscila, 3 derrotas, 2 vitórias. Mercado de gols eu gosto. O Nice fora, 3 vitórias, 1 derrota apenas, 1 empate. Mercado de gols muito forte. Histórico do confronto, 2-0, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1. Jogo para gols, tá? Para quem quiser operar mercado de resultados, a odd do Nice é uma odd de 1,95-2. Aqui dá para pensar em dupla hipótese Nice, Nice empate anula para uma dupla. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, baita tendência, odd de 1,24 para duplinha, eu também gosto.
E vamos lá, 16 horas, vamos falar um pouquinho de Campeonato Brasileiro, jogo entre Fortaleza e Juventude. Time, tabela de classificação, as duas equipes vêm mal. O Juventude é o 15º colocado e o Fortaleza dentro de zona de rebaixamento na 17ª colocação. Só que, puxando o race, o Fortaleza vem um pouco melhor. Jogando em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 2, perdeu 2, empatou outra. O Juventude, como visitante, um retrospecto muito ruim. 5 jogos, 5 derrotas. E no histórico, geralmente o Fortaleza se dá melhor. 2-1, 1-1, 1-0, 4-1, 1-1. Por esse motivo, para mercado de resultados, com odd de 1,70, aqui eu vou de Fortaleza, empate anula, para uma dupla. Probabilidades na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Fortaleza e Juventude. Jogo para mais de 1,5 gol, 75%. Menos de 3,5 gols, 75%. Escanteios, Fortaleza, 5,9. Juventude, 4 de média. Cartões, Fortaleza 2, Juventude 2,4. Um cartão para cada equipe. E vamos lá, para finalizar essa análise entre Fortaleza e Juventude, mercado de finalização, pelo lado do Fortaleza, o Daverson. Pelo lado do Juventude, Gabriel Tagliari. Para fazer falta, jogador do Fortaleza, Lucas Sacha. E pelo lado do Juventude, Mandaka. Vamos lá, 18h30, ainda no Brasileirão, jogo do Grêmio contra o Bragantino. Bragantino vice-líder. Até o momento, baita campanha. 7 partidas, ganhou 5, empatou 1, só perdeu um jogo, o Red Bull Bragantino. O Grêmio vem na 13ª colocação. Time, é o seguinte, quais são as odds aqui? Odd do Grêmio, 2,30. Odd do Bragantino, 3,20. Pela campanha que o Bragantino vem fazendo até o momento, eu acho que dá pra gente pensar aqui num handicap asiático mais um Bragantino. Mesmo que ele perca por 1 gol de diferença, a gente tem o reembolso. Deu empate, o Bragantino venceu, é green. Se o Bragantino perder por 2 gols de diferença, aí a gente toma um red. Vou trazer para vocês tabela de probabilidades. E como o Bragantino faz uma baita campanha, o que dá pra gente trabalhar aqui? Um jogo onde o Bragantino tenha mais escanteios e mais finalizações que o Grêmio. É uma arriscadinha. Tá pagando odd 5. Coloca o troquinho do pão e de repente o Grêmio abre 1-0, aí o Bragantino vai pra cima e essa entrada pode ficar bem interessante. E vamos lá, probabilidades para Grêmio e Bragantino. Jogo para mais de 1,5 gol, 75%. Menos de 3,5 gols, 90%. Pré-live, o menos de 3,5 gols vem mais forte. Escanteios, Grêmio 4,9. Bragantino 5,6. O Bragantino com boa média de escanteio jogando fora. Por isso que aquela entrada pode ser bacana, que eu acabei de passar para vocês. Cartões, Grêmio 2,7. Bragantino 2,3. Um cartão para cada equipe. E vamos lá, para encerrar aqui essa análise entre Grêmio e Bragantino, mercado de finalização, pelo lado do Grêmio, Bright White e também o Christian Oliveira. Pelo lado do Bragantino, para finalização, Sacha e o John. Para cometer faltas, fazer faltas, pelo lado do Bragantino, Gabriel. E vamos lá, 18h30, ainda no Brasileirão, jogo do Mirassol contra o Corinthians. Time, é o seguinte, tabela de classificação. O Corinthians vem na 8ª colocação, e o Mirassol, 16ª posição, perto de zona de rebaixamento. Histórico do confronto. O Mirassol em casa empatou 2, perdeu 2, só ganhou 1. Ganhou do Grêmio. E o Corinthians fora oscila. Só que no histórico, geralmente o Corinthians se dá melhor. 1-0, 1-1, 3-2, 1-0, 3-2. Tá legal? Quais são as odds aqui? Vamos lá. Odd do Mirassol, odd 3. Odd do Corinthians, 2,60. Numa boa, se o Corinthians jogar com o time completo, odd de 2,60, dupla hipótese Corinthians, empate anula para mercado de resultados. Tá beleza? Tecnicamente, a equipe do Corinthians é superior e mesmo jogando fora de casa, deve conseguir sim um bom resultado. Tá bom? Probabilidades na tela. Vamos lá, probabilidades para Mirassol e Corinthians. Jogo para mais de 1,5 gol, 85%. Mais de 1,5 gol vem quente, pré-live. Menos de 3,5 gols, 65%. Pré-live, jogo para mais de 1,5 gol. Escanteios, Mirassol 5,8, Corinthians 3,7. Cartões, Juizão 3,8, Mirassol 1,8, Corinthians 2,4. Um cartão para cada equipe. Time, vamos falar um pouquinho aqui de mercado de jogadores. Pelo lado do Mirassol, para finalização, Reinaldo.
Pelo lado do Corinthians, para finalização, Depay e Yuri Alberto. Para cometer falta, fazer falta, pelo lado do Corinthians, Ranieri. Pelo lado do Mirassol, Neto Moura e Danielzinho. Fechou? Vamos lá, 18h30 ainda no Brasileirão, jogo entre Vitória e Vasco. Eu tenho o Vasco na 14ª colocação e o Vitória dentro de zona de rebaixamento. Time, vamos lá. O Vitória em casa oscila, o Vasco fora, 4 derrotas, 1 empate. Essa última derrota do Vasco na Copa Sul-Americana, 4-1 para um time venezuelano, foi uma vergonha. Numa boa, com todo respeito aos torcedores do Vitória e do Vasco. Pré-live é melhor não fazer nada nessa partida, tá bom? Talvez aqui ao vivo, se der algum padrão, a gente executa. Mercado de cartões pode ser bacana e eu vou mostrar para vocês. Time, vamos lá. Mercado de cartões, porque pode ser interessante. Juizão, Wilton Pereira Sampaio, média de 5,9 cartões por partida. Ele tá sentando o dedo nos cartões. Vitória 2,3, Vasco 1,9. Pelo menos um cartão para cada equipe. Vamos falar um pouquinho aqui de jogadores para finalização. Pelo lado do Vitória, Mateuzinho. Pelo lado do Vasco, o Verratti. Jogadores para cometer falta. Pelo lado do Vitória, o Janderson. E pelo lado do Vasco, Hugo Moura. Fechou? E para fechar, Campeonato Brasileiro, às 21 horas, jogo do Mengão Malvadão, o Flamengo enfrentando o Bahia. Time, o Flamengo vem na 3ª colocação, o Bahia é o 6º colocado. Race do Flamengo, ganhou 2, perdeu 1, empatou 2, dos 5 últimos jogos em casa. O Bahia fora, ganhou 3, só perdeu 1, empatou outra jogando como visitante. No histórico, geralmente o Flamengo se dá melhor, só que não vence por placares tão elásticos. 1-0, 2-1, 1-0, esse 3-0 estourou, né? 3-0, esse 3-0 deu uma estourada em 2021 e novamente 4-3. Por que eu tô falando tudo isso? Vamos lá. A odd do Flamengo é uma odd de 1,40, não é uma odd alta. A odd do Bahia, 9,50. Então, para mercado de resultados, Flamengo, para vencer um dos tempos, uma das partes, para uma dupla, eu gosto. Ao vivo, o Flamengo amassando, odd mínima de 1,60 para cima, aí a gente executa. Handicap asiático mais 2,5 Bahia, eu também gosto. E aí a gente só toma um head aqui se o Bahia perder por 3 ou mais gols de diferença. Fechou? E vamos lá, probabilidades na tela para Flamengo e Bahia. Jogo para mais de 1,5 gol, 70%. Escanteios é bacana, hein? Flamengo, 8,8 de média jogando em casa, baita média. Bahia, 3,8. Time, o que dá pra gente trabalhar aqui em escanteios? Race 3 cantos Flamengo, o Flamengo fazendo 3 escanteios primeiro que o Bahia. Final do primeiro tempo, esse jogo ainda 0-0, ou o Flamengo perdendo e o Flamengo na pressão, canto asiático, canto limite, tá bom? Cartões, Flamengo 2 de média, Bahia 2, um cartãozinho aí pra cada equipe. Mercado de jogadores para finalização e chute a gol. Pelo lado do Flamengo, Pedro e Arrascaeta. Pelo lado do Bahia, Eric Pulga. Fechou? Time, antes do bilhetinho, um recado importante. Muitos de vocês me escreveram no YouTube e no Instagram pedindo novamente aquele preço baixinho para um ano de grupo VIP em todos os nossos esportes, né? Futebol, NBA, Fórmula 1, UFC, futebol americano quando voltar. E eu vou novamente fazer para vocês. Pagou uma vez só, R$ 69,90 e pode parcelar, tá beleza? Você fica um ano dentro de todos os esportes no nosso grupo VIP. Só o futebol, eu vou falar pra vocês, já vale muito mais do que isso. Ainda mais pegando todos os esportes. E o melhor, você tem 7 dias pra testar. Testou, gostou? Continua. Não gostou? Pede o cancelamento que a gente devolve o seu dinheiro. O link tá aqui embaixo na descrição. Clica e vem. E bem, vamos lá. Como é que ficou o bilhetinho para sabadão? Vitória dos favoritos. Jogo entre Southampton e Manchester City. Vitória do City. Jogo entre Flamengo e Bahia. Vitória do Flamengo. Se tudo der certo, odd de 1,69. Ontem tivemos mais de 200 comentários. Aí vocês já sabem. Solta! Bingueta! Hora de bingueta, lembrando que a bingueta é mais difícil de bater, reduz a stake, o famoso troquinho do pão. Vamos lá. Jogo entre Wolverhampton e Brighton, jogo para mais de 1,5 gol. Mallorca e Valladolid, vitória do Mallorca.
Benfica e Sporting, jogo para mais de 1,5 gol. Mirassol e Corinthians, dupla hipótese, Corinthians. E para fechar, Mônaco e Lyon, jogo para mais de 1,5 gol. Se tudo der certo, a gente pega essa odd aí de 3,30. Sorte para Binguetinha, sorte para o bilhete, sorte para todos nós. Time, o vídeo tá acabando. Não esquece do like e do comentário para fortalecer. E amanhã a gente trazer tudo de novo. E aquela coisa importante de todos os dias. Gostou de alguma análise, de algum palpite, vai executar alguma coisa? Gestão de banca, muita responsabilidade e apenas para maiores de 18 anos. Não gostou ou não concorda? Não tem nenhum problema. Apenas não faça. Forte abraço, boas operações, um excelente final de semana para todos vocês e, claro, eu te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui!